Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos, para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma série de humor feita no Brasil, com personagens brasileiros e muito brasileira: Pablo e Luizão. Quando eu me propus assistir Pablo e Luizão, essa série que está no Globoplay, e enquanto eu estou gravando isso, é a série mais assistida do Globoplay, hoje é dia 11 de junho, eu fiz uma conta, são 16 episódios de meia hora. Eu imaginei começar num dia, depois passar para o outro e terminar ali entre 3 e 4 dias, 3 e 4 noites assistindo. Bom, não precisou nem disso, porque eu acabei maratonando Pablo e Luizão durante 8 horas em uma noite. Fui dormir às 2 horas da manhã, simplesmente porque eu não consegui parar de assistir a Pablo e Luizão. Vamos rebobinar um pouco e entender o que é Pablo e Luizão. É uma série criada pelo Paulo Vieira, o humorista Paulo Vieira, a partir de histórias da sua família. O Luizão, no caso, é o pai dele, o Pablo é o melhor amigo do pai dele, e tem uma outra personagem na série que é tão protagonista quanto os dois, que é a Conceição, que é a mãe dele, do Paulo Vieira. E quem já acompanha o Paulo Vieira nas redes sociais há algum tempo deve se lembrar que ele fez uma thread no X, ou no Twitter na época, contando histórias do Pablo e do Luizão, histórias escalafobéticas, histórias inacreditáveis, histórias engraçadas, e de certa forma aquilo foi meio que um teste para o próprio Paulo Vieira entender se daria para fazer alguma coisa além disso. E eu me lembro que muita gente na época falou com ele no próprio X ou Twitter, não lembro qual era a plataforma na época, que ele deveria escrever aquilo, que aquilo deveria virar um programa de TV, que aquilo deveria virar uma série, alguma coisa, um filme, que as histórias do Pablo e do Luizão eram muito valiosas para ficarem só ali na rede social. Eu lembro que na época se falou que o Miguel Falabella havia entrado em contato com o Paulo Vieira para poder escrever junto a série, e isso foi noticiado. O fato é que o tempo passou e a série foi feita. A série é uma criação do Paulo Vieira, roteiro final dele, com outros roteiristas e um elenco que é composto pelo núcleo central. O Ailton Graça interpreta o Luizão, que é o pai do Paulo Vieira, o Otávio Miller interpreta o Pablo e a Dira Paz interpreta a Conceição. Além disso, a gente tem dois meninos sensacionais, que são o João Pedro Martins e o Ives Miguel, interpretando o Paulo Vieira e o irmão dele,
O Ives interpreta o Paulo e o João Pedro interpreta o Neto, o irmão mais novo do Paulo Vieira. Esse é o núcleo central da série. E aí, cada episódio de Pablo e Luizão conta uma história diferente, alguma coisa, alguma ideia mirabolante. Os dois eram muito fortes em ideias mirabolantes para a vida, como, por exemplo, logo no primeiro episódio, eles querem construir uma cerca, um muro. Eles vão construir um muro para separar a casa deles. Vale dizer que isso é no Tocantins. O Paulo Vieira morava em Palmas. E eles vão construir, então, esse muro para separar a casa deles da casa da vizinha. A vizinha tá ali reclamando que a história deles, que a casa deles, os terrenos são misturados e eles precisam dividir isso. E eles vão tentar construir um muro sem cimento e não conseguem. E aí acabam construindo um muro, uma cerca eletrificada, colocam uma cerca eletrificada e de repente a cerca eletrificada começa a eletrificar tudo e todo mundo começa a tomar choque. São histórias do dia a dia, do cotidiano de uma família classe baixa no interior do Brasil. Eu não vou dizer nem no interior do Tocantins, porque isso é em Palmas, mas no interior do Brasil, interiorzão do Brasil, e personagens genuinamente brasileiros, personagens que estão fazendo coisas muito brasileiras, dando aquele jeitinho brasileiro para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. É o Brasil profundo, é aquele Brasil que não tá na zona sul de São Paulo, não tá na zona sul do Rio, não tá nas regiões metropolitanas, as grandes regiões metropolitanas, e que sobrevive com muito bom humor, com muitas histórias para serem contadas, com um jeitinho brasileiro, dando um jeito aqui, um jeito ali, sobrevivendo e vivendo. Vale dizer que o Pablo e o Luizão, a profissão, vamos dizer assim, deles é salgadeiros. Eles são salgadeiros, eles vendem coxinha, pastel em bicicletas ali na região. Tem inclusive um episódio que isso é mostrado quando eles contratam uma pessoa para chefiar a fábrica de salgado deles, mas ao mesmo tempo eles estão dando um jeitinho em várias coisas. Tem episódios, então, dedicados a coisas como a cerca, né? A cerca elétrica. Tem episódio que eles compram um carro caindo aos pedaços. E o mais legal dessa série é que o cuidado com esses detalhes do Brasil profundo, esses detalhes que fazem com que isso seja uma produção genuinamente brasileira, e uma série como essa só poderia ser no Brasil, só poderia ser uma série brasileira, só funcionaria no Brasil. Todos esses cuidados, cuidado de desenho de produção, cuidado com os personagens, cuidado com sotaques, com caracterizações, com tudo o que é mostrado ali, para que o telespectador tenha a impressão de que aquilo é quase um documentário, é quase como se aquilo fosse um documentário. A gente vê, a gente acredita, é uma série muito real, a gente acredita piamente naquelas situações, naqueles personagens e em tudo que Pablo, Luizão e todo mundo que rodeia os dois estão construindo. E o mais legal, quer dizer, o mais legal não, uma das coisas mais legais da série é que ao final de cada episódio a gente tem os verdadeiros Pablo, Luizão e Conceição contando aquela história. O Paulo Vieira sentou com os três em frente à casa cenográfica onde foi construída, onde foi filmada a série, e gravou uma ou duas ou três entrevistas, não sei, com os três, em que eles contaram todas as histórias ali, relembraram as histórias, e ele foi puxando a memória dos três ali. Então é muito legal que ao final de cada episódio em que a gente vê a história encenada, a gente tem os três personagens reais contando aquela história, porque cá entre nós, várias das histórias ali, a gente chega a achar que são histórias inventadas. Não, isso não pode ter acontecido, eles não podem ter feito isso, isso não deu certo, não é possível que eles fizeram dessa forma e a coisa funcionou, ou a coisa não funcionou. Uma das coisas que também são muito legais em Pablo e Luizão é que os dois personagens são extremamente carismáticos. Se você pegar os personagens reais que a gente vê no final dos episódios, a gente vê que Pablo e Luizão e a própria Conceição são personagens muito
muito carismáticos e escolheram 2 atores muito parecidos fisicamente com eles e que incorporaram o carisma, incorporaram o physique de rôle, tá? Que tô eu usando esse termo de novo nesse podcast, de Pablo e Luizão, incorporaram também esse jeitão, esse jeitinho brasileiro. Se essa série tivesse um título que fosse mais extenso, eu colocaria, por exemplo, Pablo e Luizão, : o jeitinho brasileiro, porque é o jeitinho brasileiro, é o Brasil profundo que está aqui retratado nessa excepcional série feita pelo Pablo Vieira. E aí, eu já falei dos atores principais, mas eu acho que o grande charme da série é que o Paulo Vieira conseguiu não só os atores principais, mas conseguiu uma série, um sem número de participações especiais que abrilhantaram essa série e que é impressionante como ele conseguiu atores perfeitos para aqueles papéis que ele está propondo. Então, por exemplo, logo no segundo episódio, ele fala do padre da igreja lá que eles frequentavam. Ele conta várias histórias de vários padres que passaram por lá, mas a história é focada em um padre que é um padre picareta. Inclusive o episódio acho que tem esse nome, o padre picareta. Aliás, chama Padre Trambiqueiro, eu tava olhando aqui agora. E o padre trambiqueiro é feito pelo Miguel Falabella. E olha, que interpretação maravilhosa do Miguel Falabella, porque ele tá muito perfeito no papel de um padre trambiqueiro e que fala palavrão, e a característica do padre era exatamente essa. Ele começava a missa e estava ali no meio da missa, a missa dele era super rápida. Isso o Paulo Vieira narra também a história, que é uma coisa muito legal, vou falar sobre isso. Então o padre, ele de repente parava a missa para atender telefone e falar palavrão. Porra, que isso que tá acontecendo? Não sei o quê. E a gente vai acompanhando ali a história daquele padre com o Pablo e com o Luizão, uma proposta indecorosa que o padre faz pros dois, os dois entram numa furada. É um episódio divertidíssimo, todos os episódios são divertidíssimos e todos os episódios são narrados pelo Paulo Vieira. Ele mesmo aparece no vídeo narrando e participando das histórias. Às vezes ele substitui o menino que interpreta ele como criança, e aí ele aparece ali no cenário conversando com a câmera e fazendo às vezes de narrador e pontuando algumas coisas, dando mais detalhes. É impressionante como tudo funciona em Pablo e Luizão. É impossível alguém não gostar dessa série. É isso que me fez assistir de uma sentada só, às 8 horas de Pablo e Luizão, ou quase 8 horas, vai? Porque é impossível você desgrudar, é impossível você não gostar. E olha, num momento em que se discute tanto o humor no Brasil, a gente viu agora recentemente a história do Léo Lins condenado. Independente do que eu acho ou do que eu deixo de achar, começou-se a discutir muito os limites do humor e que tipo de humor pode ser feito, que tipo de humor não pode ser feito. Será que existem limites? Será que é liberdade de expressão? Quando a gente vê uma série como essa, feita pelo Paulo Vieira, e o Paulo Vieira faz um tipo de humor popular que agrada as pessoas, eu acho que o Paulo Vieira é um super descendente do próprio Paulo Gustavo, que fazia esse humor popular, esse humor que agradava as famílias e que morreu tragicamente, todo mundo se lembra, morreu durante a Covid, ele morreu de Covid. O Paulo Vieira, eu acho que é esse descendente, claro que não é exatamente o mesmo humor do Paulo Gustavo, mas o Paulo Vieira pegou isso pra ele, pegou esse tipo de humor e mostra pra gente, tem mostrado pra gente através de quadros do Fantástico, através daquela série Avisa Lá Que Eu Vou, através de várias outras participações que ele faz aqui e ali na programação da Globo. Ele tem mostrado que é possível sim fazer humor popular inteligente no Brasil. Tudo que ele faz é digno de se prestar atenção, mas eu acho que é aqui
ele chegou no ápice. É o produto mais bem acabado, é a série mais bem amarrada, é a série mais engraçada. Eu acho que é o momento mais engraçado do Paulo Vieira e das criações dele na televisão até hoje. Ele chegou aqui no seu auge. Se ele vai conseguir superar isso, se ele vai conseguir fazer alguma coisa mais engraçada, alguma coisa melhor do que isso, a gente vai ver pela frente. Mas aqui ele atingiu um ponto que mostra direitinho o talento dele, mostra a que ele veio e nos brindou com um produto maravilhoso, um produto para família. Dá para você assistir com a sua avó, dá para você assistir com seu filho, dá para você assistir com seu pai, com sua mãe. É um produto para a família, não à toa é a campeã de audiência neste momento do Globoplay. E eu mesmo acabei assistindo sozinho, dá pra você assistir sozinho. E olha, eu dava gargalhadas, há muito tempo eu não dava gargalhada com uma série como eu dei nessa Pablo e Luizão. Gargalhadas do fundo da minha alma mesmo. E a gente tá num momento em que tanta coisa errada, tanta coisa triste, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, guerras e por aí vai, que nada melhor do que a gente parar, olhar para uma série, a gente parar, dar play numa série e rir, não é? Nada melhor do que rir, nada melhor do que a gente ficar 8 horas ali rindo de situações normais, de situações do cotidiano, de personagens maravilhosos. Eu falei aqui das participações especiais, falei do Miguel Falabella, mas tem um sem número de participações especiais, e eu queria destacar, inclusive, algumas participações especiais de atores mineiros. Então a gente tem, por exemplo, a Grace Passou, a gente tem a Rejane Faria e o Carlos Francisco, a dupla que esteve, o casal do filme Marte 1, aqui interpretando de novo um casal, a tia Vera e o tio Zé, tios do Paulo Vieira. A gente tem o Maurício Tizumba fazendo uma participação especial também, até nem tá acreditada aqui na lista que eu achei. E tem muita gente, tem Lima Duarte, além dos mineiros, vai? Tudo bem que Lima Duarte é mineiro, mas Lima Duarte já é outra história, né? A gente tem o Lima Duarte, a gente tem o Miguel Falabella, Karine Telles, Solange Couto, Rafael Witt, Grace Giannucas fazendo uma personagem maravilhosa, Marcelo Adnet, Gero Camilo, um monte de gente fazendo participações especiais, interpretando personagens, alguns aqui eu acho que entram naquele hall de personagens inesquecíveis do humor brasileiro. A tia Vera da Rejane Faria, pra mim, já é das personagens inesquecíveis. A personagem da Grace Giannucas também é uma personagem inesquecível, não dá pra gente esquecer. Uma pequena participação, ela deve ficar no vídeo ali, sei lá, menos de 10 minutos, mas é tão marcante que você termina o episódio se lembrando dela. Então, olha, eu dou 4,5 estrelas pra essa série, tá quase pegando um 5, é das melhores séries que eu assisti esse ano, se não for a melhor, isso a gente vai ver mais pro final do ano, com certeza de humor é a melhor série de humor que eu assisti nesse ano, aquela série sitcom, de comédia, com episódios de meia hora, é a melhor série que eu vi esse ano e te convido a assistir, já estou esperando ansiosamente por mais histórias de Pablo e Luizão. Assista a série, depois me conte o que você achou, tenho certeza que você vai gostar. Olha, nesse momento eu tô dizendo pra você o seguinte, pare qualquer outra série que você está assistindo e vá assistir a Pablo e Luizão, porque é uma série leve, gostosa, tudo que a gente precisa em momentos bicudos como os que a gente vive. E depois me conte o que você achou. Eu quero muito saber o que você achou de Pablo e Luizão. Me conte através dos meus canais que você já bem conhece. A caixa de comentários do Spotify, o site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, as minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou Blue Sky, e o YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!